Deixa eu ver aqui. Estou acertando umas coisas. Agora sim. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né? Eu já vou dar boa noite, bom dia e boa tarde, né? Na verdade, algumas pessoas veem esse evento depois, né? Mas sejam todos muito bem-vindos para mais uma live, né? Que a gente se propôs. Não sei se todos participaram do último encontro, mas hoje ainda vou falar um pouquinho sobre isso. Que nós estamos promovendo aí um movimento logística mais eficiente, onde a gente quer que o Brasil seja melhore a sua produtividade nos centros de distribuição. Então, a gente quer criar um movimento para que as pessoas possam adquirir conhecimento e melhorar a produtividade no seu trabalho, né? E um dos temas que sempre surge para a gente, já tem bastante gente aqui dando boa noite, aí a galera aqui, o Alan, Luiz, Gilson, sejam todos muito bem-vindos. O Abraão, que foi palestrante aqui numa live, valeu, Abraão, por estar aí. A Ana Beatriz também, todo mundo aqui mandando oi aqui pelo YouTube. Pessoal, nós estamos nos 3 canais, né? Estamos no YouTube, estamos no LinkedIn, estamos também no Instagram, né? Meu nome é Alexandre Cardoso, CEO da Tubilin. Queria dar realmente as boas-vindas a todos vocês, ao nosso convidado aqui especial, Danilo, amigo de longa data, que vai falar daqui a pouquinho, né? E o tema da nossa live hoje é um tema interessante, que se você quer ser um líder de logística diferenciado, né? A ideia é a gente explorar isso um pouquinho e depois a gente vai falar com um que é diferenciado, né? O Danilo passou por uma etapa aí na logística e pôde ser reconhecido, e a gente vai explorar isso com ele, perguntar um pouco, gente, afinal, o que é ser diferenciado, né? Essa é uma boa pergunta para começar, né? Essa palavra, ser diferenciado, significa que você, na verdade, se destaca, né? Em relação aos outros, né? É um profissional que traz algumas características que fazem a diferença, e isso pode fazer com que você seja promovido, né? Que eu acho que é um desejo das pessoas. Você que trabalha hoje aí, que está na live aqui me acompanhando, você gostaria de ser promovido, né? Já tentou e não conseguiu, né? Ou muitas vezes você trabalha e vê outros serem promovidos. Como é que funciona isso, né? Se quiserem comentar, fiquem à vontade. Só poder fazer perguntas também aí pelo chat do YouTube. Olha só, tem gente entrando lá no LinkedIn também, o Maurício. Tá aí, Maurício. Maurício é frequentador assíduo aqui também. Olha só, quem está aí também, a Leandra, Thaís, a Ana Paula, uma galera muito legal aqui, gente. Sejam todos realmente muito bem-vindos. Então, ser diferenciado significa poder ou ter conhecimento, né, diferente, que ele seja reconhecido, né? E ser reconhecido, um dos caminhos é ser promovido, né? O que a gente às vezes almeja a nossa carreira, né? A gente quer um crescimento, né? Um pouco isso. Então, a ideia é explorar com vocês um pouco, você como líder, o que pode te tornar um líder diferenciado, né? Eu listei alguns temas, eu nem preparei muito slide, a ideia é a gente ir falando um pouquinho aqui, trazer um pouco de conhecimento, né? Que a gente tem adquirido aí nesses 28 anos de jornada de transformação das empresas, né? Jornada de transformação Lean e especificamente na área de logística, que é o público que está provavelmente vendo essas lives junto comigo, né? Então, assim, algumas características que eu trouxe, que eu acho que são importantes, né? A primeira delas, eu gosto muito, aliás, deixa eu só voltar aqui, eu gosto muito dessa figura, viu, gente? Essa figura é uma figura interessante, né? É uma figura que a primeira vez que eu a vi foi em um trabalho do John Schuch, num livro chamado Aprendendo a Enxergar. Não sei se alguém aqui conhece. É um livro que fala um pouco, o Danilo conhece, que fala sobre mapeamento do fluxo de valor. O nome do livro é muito interessante, né? Aprendendo a Enxergar. E nesse livro tem essa figura, né, da pessoa puxando a pessoa que está ali abaixo, né?
E isso tem um significado, né? Ele fala nesse livro que o fato do líder, ele na verdade, ele não é aquela pessoa que fica na frente da fila e as pessoas vão indo atrás, né? Ele é a pessoa que se desenvolve, cresce e vai trazendo pessoas, né? Puxando pessoas para o mesmo crescimento. Então é isso que ele... Olha lá, teve gente ali que já me respondeu que sim aqui. Então ele, na verdade, vai puxando, né? E traz a pessoa no caminho para ela ter o crescimento, né? Esse é uma das características desse líder, né? E para ele fazer isso, ele tem que ter passado por isso, né? Passado por esse crescimento. Então isso é um pouco... Essa figura é muito emblemática, porque ela traz para mim esse significado, né? E aí o primeiro passo que eu sempre coloco assim, se você quer se tornar um líder, seja um líder servidor, né? Eu sei que parece uma palavra meio assim, meu Deus, servidor, quer dizer que ele tem que ficar ali servindo a pessoa. Não, o líder servidor é aquele que apoia a equipe, é aquele que está ali para ajudar a equipe a superar as dificuldades, né? Trazendo a experiência que ele tem, né? Como apoiar aquela equipe, muito no sentido de dar conhecimento para essa equipe, para que ela possa crescer e se desenvolver. Aliás, gente, não é fazer pela pessoa, né? O servidor não vai lá e faz, né? Cuidado, porque muitos líderes na logística, inclusive eu tenho uma história que eu já contei uma vez, mas onde eu cheguei no CD, aí eu falei, cadê o supervisor? Não, ele trabalhou a noite inteira e foi dormir agora porque ele estava ajudando a separar as caixas, né? Então, o líder não é isso que é servidor, tá, gente? Servidor significa, né, dar apoio para as pessoas realizarem suas atividades. Então, é esse o significado, né? Então, se você é um líder e é um líder que só manda, né, não colabora, né? Colaborar no sentido de o que você precisa para fazer sua atividade, isso realmente não é uma característica de um líder diferenciado. Então, você tem que realmente ter esse primeiro passo aqui que eu estou colocando dentro dessa estrutura de um líder diferenciado. Claro que eu não vou falar tudo, eu vou falar algumas características, né? Mas essa é uma delas. A segunda é saber desafiar a equipe, né? Nós temos acompanhado algumas operações logísticas onde o desempenho não é o melhor, né? A gente vê assim que realmente o desempenho é péssimo. Muitas vezes não tem nem como desafiar, porque as pessoas nem medem o desempenho, né? O Danilo vai falar disso um pouquinho numa das lives que a gente fez mais para trás. Eu perguntei para ele como é que quando a gente começou, né, o trabalho lá na empresa que ele trabalhava, ele falou, Alexandre, a gente não nem media a produtividade, né? Ele falou isso numa live, foi muito legal. E é um pouco isso, né? Se você não mede, você não tem metas, e aí você não consegue desafiar. Então, desafiar a equipe é você saber o limite da equipe, ver que ela tem um limite, e você fala, olha, eu posso dar uma puxadinha, né? Eu posso dar um desafio maior, e essa equipe junto vai conseguir atender essa demanda, né? Depois o Danilo vai falar um pouco sobre os desafios que ele enfrentou lá na logística, eu lembro de alguns deles, e ele conseguiu desenvolver uma equipe que realmente enfrentou os desafios, né, e, né, avançou, né? A gente tem... O Abraão teve aqui presente, né, Abraão? O Abraão teve aqui falando um pouco, né, de todo o aprendizado que ele teve e tudo que ele está transformando a equipe dele, né? Isso é legal, né? Que tem muito a ver com essa história de desafiar, né? O terceiro ponto, que aí eu acho muito interessante... Olha lá, Abraão, estamos por aqui. Valeu, Abraão. Abraão mandando uma mensagem aqui. Aplicar o autodesenvolvimento. O que significa isso? Você, para ser um líder diferenciado, não pode ficar esperando que a empresa vá dar um curso para você, que a empresa vá te pagar um curso, né? Na verdade, você tem que procurar o seu autodesenvolvimento, né? Hoje, nós temos vários recursos aí na internet, né? Muitos cursos gratuitos, muitos cursos realmente diferenciados, né? Então, ler livros, né, que é uma coisa que o brasileiro não tem muito esse hábito, mas é algo importante. Autodesenvolvimento significa você tem que se desenvolver. E se você acha que não precisa, né, eu gosto muito de uma
tem um vídeo, depois, quem tiver interesse, eu posso falar dele, né, passar ele, mas é um vídeo da Monja Coen, né, que ela conta uma história de um aprendiz lá que queria se tornar vamos dizer assim, né, o monge, né, ele é um aprendiz de monge, e ele chegou para o monge mais velho e falou assim, olha, eu estou aqui para aprender, eu já li todos os livros, já sei todas as rezas, tudo, puxa vida, mas ainda, né, não atingi a plenitude, eu queria ouvir de você como é que eu faço isso, e aí o monge mais experiente pegou um chá, falou, vamos tomar um chá, né, colocou a xícara, e aí começou a colocar o chá na xícara, né, e o rapaz falando, que eu já sei isso, eu já sei aquilo, e aí ele deixou o chá, né, passou da xícara. E aí o aprendiz falou para ele, poxa, monge, você não tem, né, controle, autocontrole? Está deixando a xícara transbordar, né? E aí o monge mais experiente falou assim, pois é, quando a xícara já está cheia, não tem como colocar mais. Então, se você acha que já sabe tudo, não tem como você se desenvolver. Então, é importante ter sempre esse espírito, né, de autodesenvolvimento, de buscar conhecimento, além da própria, né, do próprio trabalho, né? São conhecimentos pessoais, né, conhecimentos bem voltados no sentido do seu crescimento. Muito bem, além disso, desenvolver os outros. Depois, queria que o Danilo explorasse um pouquinho essa questão de como desenvolver os outros, né, que é uma questão importante, né? Eu sempre que vou trabalhar com as empresas, eu sempre faço a pergunta, quem é seu sucessor? Quem você está preparando ou desenvolvendo para assumir o seu papel como líder, né? E a maioria das pessoas não tem isso. Elas não desenvolvem as pessoas que estão abaixo. Muitas vezes por medo, né? Não sei se alguém aí já teve esse medo de ser substituído pela pessoa, né? Não vou ensinar porque senão eu perco o meu lugar. Gente, muito pelo contrário, você ensinando, você acaba formando pessoas e tornando o seu time mais forte e, consequentemente, você tem a oportunidade de ser promovido, né? Eu costumo dizer, se você não compartilha o conhecimento, no fim você acaba não sendo promovido, porque quem vai te substituir? Não tem quem te substitua, né? Aliás, essa foi uma das desculpas que eu ouvi quando eu era empregado e que eu era bom demais para ser substituído. Eu falei, puxa vida, né? Eu tinha uma promoção, não conseguia a promoção por causa dessa desculpa. Aí depois passei um ano, né, já treinando as pessoas um pouco mais, e no fim eu acabei conseguindo preparar uma pessoa para ficar no meu lugar. Então, é importante, né, ter essa preocupação. Outra questão importante para ser diferenciado é praticar o que a gente chama de Kaizen diário, eliminar desperdício. Tem várias lives que eu gravei aqui falando sobre os desperdícios. Vão ter mais lives ainda que a gente vai trazer para você preparar seu olhar para que possa melhorar o processo. E isso vale não só para você que é líder, mas você que é profissional de logística, está na operação, tem que, né, buscar melhorar todo dia, né? Uma melhoria pequena todo dia. Tem uma frase que o Bruno do Grupo Lean fala e sempre está presente, né? Que é hoje melhor que ontem, né? É isso, né? Todo dia e amanhã melhor que hoje. Então a ideia é que a gente consiga evoluir, né? E estimular as pessoas a eliminar desperdício. Então esse é um papel importante do líder na logística também, e fazer com que todos caminhem na mesma direção, que aí entra um conceito que a gente deve trazer isso para vocês aqui também, que é o conceito de Roshin, né, de direção, onde a gente vai, né, o que é esperado de nós, né? A pior coisa que tem é você ir trabalhar o dia todo e no final do dia não saber para que direção você está indo, né? Como é que você avança se você não tem esse tipo de direcionamento, né, gente? Então é muito importante também o líder, você para ser diferenciado, tem que saber onde vai chegar com a sua equipe ao longo do tempo, né? Que caminho você vai seguir, né? Trazer da diretoria toda a orientação que foi passada. E não por último, mas penúltimo, entregar resultado. Se você não entrega resultado com a sua equipe, é sinal que você não é diferenciado. Então, isso é um ponto muito importante. A gente tem estimulado vocês aqui, trazendo conhecimento sobre esse tema, né? Sobre como ser diferenciado, como
trazer resultados, né? A gente tem lançado um desafio, 40% de produtividade em 90 dias, né? É uma das coisas que a gente trabalha aqui. Então, mas isso é importante ter um método, né? E o método que a gente discute sempre é o método Lean, o método de melhoria contínua. Isso é super importante. E por último, não menos importante, inovação, né? Eu vejo muita gente falando, mas praticando pouco, né? Será que você está trazendo inovação para o seu dia a dia? Aliás, o nosso convidado, a função dele uma das funções é também cuidar da digitalização, né? De processos de automação e tudo mais. Então, pessoal, essas são as características principais, né? Meu tempo previsto era 15 minutos, just in time, deu um pouquinho mais, né? Se vocês tiverem perguntas, podem colocar também no chat, que a gente pode responder. Olha aí, Claudine também está presente. Obrigado, Claudine. E agora eu queria, né, aproveitar aqui e fazer dar as boas-vindas ao nosso convidado. Danilo, eu queria que você se apresentasse, né, e falasse qual a sua função, o que você faz aí. Pode ser? Claro, posso sim. Primeiro, eu queria agradecer, Alexandre Tchubelin, pelo convite. É sempre um prazer enorme estar com o Alexandre em qualquer iniciativa, né, Alexandre? A gente já fez muitas aventuras juntos. Sim, sim. E esse aqui é um bate-papo super gostoso, eu gosto muito de compartilhar. Agradeço aí os meus amigos, colegas que estão aí nesse chat. Espero que quem possa assistir depois também aproveite aqui o que a gente vai compartilhar. E, de novo, muito feliz de poder compartilhar um pouco da experiência. Atualmente eu trabalho na Coca-Cola, né, como gerente de excelência operacional e digitalização, né, uma pegada de tudo que eu sempre construí, né, desde quando a gente se conheceu lá na Gillette, né, e a Gillette Sim. lançando o Lima no Factory, a Claudine acabou de entrar aí, parceirona lá ali na Gillette, vai lembrar sem dúvida. Sim. E hoje eu estou responsável por manter essa transformação que a Coca-Cola traz. Legal. Apesar de não estar diretamente focado em logística, né, meu suporte agora em todas as áreas, sejam elas operacionais ou administrativas, tenho essa experiência na empresa de varejo que é anterior, que é a Bemol, é uma empresa varejista de magazine que fica aqui na região norte, tem nesses 4 estados, onde eu fui muito feliz de ter essa experiência. De cuidar das operações em determinado momento de 8 centros logísticos, mais de 1.000 colaboradores, mais de 5.000 entregas por dia e mais de 2 milhões de partes abastecidas diária por mês. Então, Caramba, assim, você os lembra números os são números? Eram impressionantes, né? gigantes, cara. Gigantes, Gigante, gigante. Apesar de ser uma empresa regional, ela tem números bem astronômicos e uma ótima empresa de aprendizado. Legal. Eu queria começar, Alexandre, quando você me permite a pergunta, né? Como ser diferenciado? Para início de conversa, tem que seguir aqueles 8 tópicos, 9 tópicos que você falou simultaneamente. Boa, Hoje em dia é boa. isso que se espera, né? Hoje em dia é isso que se espera do profissional, ser um líder servidor, fazer inovação, dar resultado, claro, né? Tem que dar resultado. Desdobrar a estratégia num roxinho, cuidar das pessoas. Olha o caminhãozinho aí, conheço Lembra esse disso, caminhão, não? hein? Lembro, claro que lembro. Aí, Abraão, Olha que aí, eu a lembrei Bemol. aqui, depois que eu tive reunião, achei ele aqui, cara, estava aqui do meu lado, com a assinatura de vocês, ó. Então, Legal. assim, eu conheço muitos profissionais e tive a oportunidade de aprender também muito com eles, né, que tem essa prerrogativa, né? Isso gera até outros problemas, né, se não bem tratado. Ter todas essas características simultaneamente, realmente, você fica diferenciado. Mas eu não estou falando aqui num tom de mérito, não. É realmente difícil, né? Difícil. Porque você ter todas essas, tem que pensar em todas essas coisas, é algo muito complexo. Se você para pensar numa operação nervosa como a do varejo, vou usar do varejo aqui, no centro de distribuição, na logística do varejo, é uma operação muito nervosa. Sim. Inevitavelmente você pensa nesses 9 pontos ao mesmo tempo.
porque não tem como ser diferente. Então, para início de conversa, você já é diferenciado se você faz tudo isso, tá? Então, fique tranquilo. É claro que tem cada desafio, cada pessoa tem uma fortaleza um pouco mais de um desses tópicos, mas eu diria que hoje a operação te molda para olhar para essas 9 ou mais perspectivas simultaneamente. Legal, Danilo. Ô, Danilo, eu queria explorar com você, né? Você é um cara assim que a gente se conheceu, cara, nem lembro a data, mas faz muito tempo. Não vou falar aqui, senão vai revelar a minha idade. Não vai falar não. Claudinho, não vai escrever aí não, hein, Claudinho? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, principalmente na Bemol, né? Que como a gente está com o público de logística, está muito na cabeça deles assim, isso é fácil, né, Alexandre, você falar disso. Mas quem viveu isso, né, essa transformação, um pouco é você, né? Você tem uma carreira assim memorável dentro da Bemol. Eu lembro claramente assim quando a gente começou, acho que você era supervisor de recebimento e transporte, alguma coisa assim. E você foi. Eu queria que você falasse um pouco desse seu crescimento. Essa é a primeira. E a segunda é se ter conhecimento diferenciado, porque você é um profissional que originalmente, né, não originalmente, mas trabalhou muito na manufatura, aprendeu os conceitos de melhoria contínua lá, né, e chegou no mundo novo, né, que é a logística. Então, a segunda pergunta é como é que foi essa transição, né? A primeira você falar da carreira, pode até inverter se quiser. Como foi essa chegada para você, né? Que eu lembro que a gente conversou um pouco a respeito, mas depois eu queria que você explorasse um pouquinho também, falasse um pouco da carreira e o quanto esse conhecimento fez um diferencial na sua carreira também. Muito bacana. Obrigado pela pergunta, Alexandre. Realmente não tem como falar da experiência na Bemol sem falar um pouco do contexto anterior, né? Então, sou engenheiro de produção, meu primeiro emprego foi na indústria, na Samsung, e depois na Gillette eu aprendi sobre Lean Manufacturing, conheci, né, o Lean Manufacturing. E ali me especializei e gostei, foi paixão à primeira vista. Não tem jeito, seja, cara. a metodologia... Picou, já era. Eu já digo para minha esposa, né, eu tenho toque já, então o toque com o Lean, ele meio que bate, né, porque precisa dos padrões, precisa de controle, então eu disse, bom, me achei aqui. E um dos pontos que você colocou, autoconhecimento, então isso foi muito importante para mim, né? Ou seja, eu não esperei, apesar da empresa investir muito em treinamento, e foi assim que eu conheci você, né? A empresa trouxe um dos melhores empresas para dar treinamento, foi o Lean Institute Brasil na época, e a gente aprendeu muita coisa, mas eu não me conformava, eu procurava saber, eu lia, eu pesquisava, eu visitava outras plantas, então não me acomodava, mas isso por um hobby, sabe? Eu queria aprender mais, eu queria saber mais. E depois a P&G comprou a Gillette nas operações, né? E meio que o Lean não ficou como o modus operandi principal da Gillette, mas mesmo assim mantive ele no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, nos meus estudos. E aí, mais uma vez, na Siemens, tive a oportunidade de liderar essa mudança também, a transformação Lean, um dos cases mais impressionantes que eu pude participar, onde desde o Roshin Kanri até a implementação de 5S no ponto da linha, Milk Run, tive a oportunidade de implementar Milk Run, ganhamos vários prêmios locais, nacionais, então foi um momento na minha carreira, sobretudo em Lean, que eu sou muito orgulhoso e falo sempre, né? Lá que conseguimos construir aqui o programa de especialistas, que hoje também ministro, inclusive na Coca-Cola. E aí a Siemens, que é esse case maravilhoso, ela fazia um produto que é um disjuntor, esse disjuntor residencial. E naquela época estava muito... o dólar estava baixo, a gente estava sofrendo muito com um produto chinês que estava vindo comer, já atendia a mesma demanda, mas não necessariamente era a mesma qualidade, né? E aí a Siemens decidiu fechar esse negócio no Brasil. Foi quando eu já estava com a comunidade Lean formada aqui em Manaus, fazia algumas palestras em outras empresas, faculdades, e numa
palestras, treinamentos, eu conheci o diretor financeiro dessa empresa de varejo, que é a Bemol. Legal. E como a Siemens estava fechando e eu já tinha essa aproximação, eu disse, é agora. Se for para arriscar mudar da indústria para o varejo, é agora. E eu não sabia nada da Bemol, só como usuário, como comprador. Não sabia nada das operações, enfim. Foi uma aventura. A decisão já foi um impulso, mas foi uma decisão muito feliz. Nos primeiros dias de Bemol, eu já recebi uma missão de logística, porque na Siemens atuava como coordenador de logística, que foi essa gestão de transportes. Logo depois veio a gestão do recebimento. E aí, quando eu vi aquele tamanho do centro de distribuição, eu disse, não, preciso de ajuda. Vou chamar o Alexandre aqui para me ajudar e falar junto comigo sobre o que é o Lean e qual é o poder do Lean. Né? Então, eu associo primeiro a essa jornada inicial, sempre focado em operações, sejam elas de manufatura ou até de suporte à manufatura, onde eu tive a oportunidade de gerenciar, mas tudo atrelado à metodologia do sistema Toyota de produção, né, que é o Lean Manufacturing. Legal. E aí na Bemol, né, Danilo, você começou nessa área, eu lembro que a gente começou ali, né, era tímido, assim, né, tinha uma cultura que a gente, né, teve que fazer alguns ajustes, né, muito, é uma empresa que tem uma cultura muito impressionante, eu sempre ficava muito impressionado, né, pela garra do pessoal, pela vontade, né, isso sempre foi um destaque para mim. E aí você ali a gente começou o trabalho, né? Começou um movimento. Eu lembro até hoje a gente foi visitar lá o centro, né? Que o Denis estava. É Denis, né? Denis, é o Denis. Denis estava, aí a gente chegou lá, e aí falou: tem 10 minutos. Ele falou: tenho. Aí, inclusive, eu até estranhei, né? Porque tinha uma sala no fundo, assim, grandona, né? Falei, deve estar lá dentro, né? Não, ele estava do lado de fora, de jeans, camiseta, camisa polo, naqueles tênis e tal. Aí você falou, aí entrando na sala, você falou assim: não, Alexandre, não, é aqui, né? É uma cena que até hoje não saiu da minha cabeça. Nós conversamos com ele falou assim: você já pensou em mudar para Manaus? Eu, não. Até hoje eu lembro dele, né, perguntando. Pois é, Manaus é uma cidade boa, tal. Eu falei, nossa, né? E aí a gente, né, teve o apoio dele, de toda a direção, foi super, né, super bacana. E você, na sua carreira lá, você começou aí, mas você foi evoluindo, né? O que aconteceu? Sim, assim, um parêntese, né? O Denis é um fã de carteirinha do Lean Manufacturing, leu muito, aprendeu muito sobre Lean, e quando a gente deu os primeiros treinamentos na Bemol, ele ficou bem entusiasmado. E esse entusiasmo, quando a gente fez os primeiros projetos Kaizens de organização ainda, de GD, ele ficou muito empolgado, os primeiros A3 saíram também do time, e ele deu esse reforço para a gente. Então, todo o trabalho que a gente fez, que o trabalho de liderança Lean, né, junto com a Tube Lean, fomentou ali uma base, que a gente tinha plano de evoluir com um programa de transformação, mas aí veio a pandemia. Com a pandemia, muita coisa mudou, mas a gente teve muita sorte de ter se preparado sem querer para o que estava por vir, né? Porque a gente preparou as pessoas, elas já estavam pensando de uma forma mais crítica, elas já tinham noção muito clara do que era valor, o que era desperdício, e o foco no cliente final estava muito latente. Então, isso ajudou a gente muito a passar pelos piores momentos de todos nós, né? Da Bemol não foi diferente. E na Bemol, na véspera ali do Dia das Mães de 2020, ela fechou todas as lojas. Eram 30 e poucas lojas. Mas não parou de vender. Como continuou vendendo pelos canais digitais, telefone, WhatsApp, sinal de fumaça. Ela não queria parar de vender e tinha sua rede de farmácias. Então, num determinado momento, onde todas as lojas estavam fechadas e os produtos não saíam mais do CD, e eu estava em um certo momento sozinho no CD, todo mundo pedindo ajuda, os outros gerentes tinham sido afastados. Eu comecei a tomar iniciativa, chamar e ajudar, trazer veículos, dar suporte, dar recurso, trazer recurso, e a gente começou a desengatar, né, destravar a operação. Nesse momento, Alexandre, eu lembro, e a Leandra está aí, está ouvindo também, a Ana Paula, Abraão, a gente tinha mais de 20 mil pedidos pendentes de entrega.
Isso Nossa, eu tinha cara. pedido em sistema, tinha pedido no chão da doca, tinha pedido dentro do caminhão, tinha pedido em carro, em moto. Em determinado momento a gente nem sabia onde é que estavam esses 20 mil pedidos, eu sabia que tinha 20 mil solicitações de entrega. Nossa, cara, que Então, incrível, né? assim, o primeiro passo foi pensar o mais rápido possível em Lean, né? Quando você olha um mapa de fluxo de valor, o cliente está lá na ponta. Qual é o próximo passo antes de chegar no cliente? Está funcionando? Tá. Volta uma etapa anterior. Essa etapa aqui não está funcionando bem. Bom, para entregar X mil pedidos, eu preciso que essa capacidade exista aqui. Corrigiu essa capacidade, aí você vai usando ali na prática a teoria das restrições. Né? Onde tem uma restrição, você coloca recurso, vê funcionar e depois você vai balanceando. Então, essa mentalidade de fluxo de valor, essa mentalidade de pensar no que o cliente está querendo, como ele está pensando, essa é a base do Lean que me ajudou muito, né? Que me preparou muito para um momento desse que ninguém estava preparado. Nem eu estava preparado, mas assim, pensar analiticamente onde estão os gargalos e por que eles estavam acontecendo e tomar uma decisão muito rápida no momento de crise faz toda a diferença. E são mais do que 9 pontos desses que você trouxe no slide para você pensar. E, Aí tem sinceramente, mais um, né? Se adaptar às adversidades, né? Que sempre muitas acontecem, adversidades. né, Danilo? É uma das coisas que eu vou acrescentar essa também. E aí Muitas você, depois que adversidades. passou a pandemia, você acabou assumindo outro centro de distribuição, é isso, Danilo? Isso. A Bemola tem um centro principal de distribuição, né, que vale aí 80% das operações, que é o centro de distribuição que fica na capital do Amazonas, aqui em Manaus. Mas eles têm os CDs adjacentes, CDs menores, CDs de transbordo ou de redespacho, como a gente chama, né? Então a gente recebe, compra tudo para Manaus e redistribui. E os CDs nas outras capitais ou em cidades próximas, eles redistribuem. Sem falar da logística fluvial que a gente tem que fazer aqui, troca de embarcações, no meio do rio, às vezes, está trocando de material nas embarcações. Então, toda essa complexidade logística, ela foi necessária, sobretudo na pandemia, né? Então, sim, depois desses momentos mais críticos, eu acabei ficando à frente de todos esses centros de distribuição, na época eram 5, e a gente crescendo, né? A Bemol cresceu muito em 2020, assim, mas a condição do mercado, mas ela como única e principal, uma das únicas empresas que vendiam medicamentos online, pela internet, por exemplo, mas tinham televendas, e o seu site, né, por exemplo, se você pedir de uma empresa do Sudeste, de Manaus, e chegar no dia seguinte, chegar em até 2 dias, está perfeito. Sim, Mas isso é um mérito muito grande também do time do CD, como você falou, e eu quero ressaltar a cultura da Bemol, uma empresa de 80 e poucos anos, né, 84, se eu não me engano. A cultura da empresa faz com que as pessoas tinham uma paixão muito grande pela marca, né? Desde quando elas eram crianças, desde quando eu era criança, a Bemol já é uma empresa significativa na nossa vida. Então as pessoas primeiro tinham essa marca muito forte, que elas fazem, né? Vai lembrar do Renildo, né? O que o Renildo fazia pela Bemol não está escrito em lugar nenhum e nenhuma outra empresa vai conseguir replicar. É verdade. Não, e toda vez que eu encontro alguém de Manaus, eu falo bemol, galera. Não, minha mãe tem um cartão, eu tenho um cartão. Tem um sobrinho meu que ele é casado com uma manauara, né? É manauara que chama, né? Manauara ou manauense também, tá Uma certo. manauense, E ela, nossa, a gente estava em Curitiba, ela falando muito de Manaus. Eu falei, mas você conhece a bemol? Ela falou, desde sempre. Super legal, bacana. Então o Danilo, a sua carreira ela dentro da Bemol, você foi sendo, né, promovido, entre aspas, né? Pelo menos ganhando responsabilidade. Não sei se, né, tem sempre Não, o. teve também um Acompanhe. reconhecimento, teve Legal, reconhecimento, sem dúvida. legal. E aí os próximos passos sempre foram muito desafiadores, né? Os primeiros 2 anos de pandemia, crescimento exponencial de vendas, depois pessoas se ajustaram, nós nos adaptamos, né? Nos acostumamos, digamos assim, porque a Covid está aí até hoje, né? Então Verdade. aprendemos a lidar, tivemos vacinas, etc. Então o volume foi voltando à realidade. Contudo, a Bemola já estava
tinha um crescimento gigantesco com as suas farmácias, com o interior. Então, o próximo desafio foi sustentar isso. Como sustentar essa agilidade, esse nível de serviço que é diferente do que era antes da pandemia, né? Uma parte numérica, para você entender, a gente, antes da pandemia, entregava 1.200 entregas por dia. Durante a pandemia, chegou a 6.000 a média diária, e depois foi baixando para 4, para 5, e agora voltou para 5. Então, esse foi o grande desafio no pós-pandemia, né? Manter todos esses procedimentos, manter toda essa visibilidade. Então, nós criamos indicadores, criamos a torre de controle do centro de distribuição, criamos, como você falou, né? Eu falei na última live, a gente não tinha, nessa época de crise, ninguém media, olhava a produtividade, até porque nem tinha o controle. Mas depois nós nos policiamos, né? Nós ganhamos vários prêmios de redução de custo depois da melhoria das operações. Então, eu fico muito feliz em dizer que mesmo saindo a pandemia, a gente manteve a rotina de mudança, a rotina da busca da melhoria contínua. Porque eu acho que isso é um grande armadilha, né? As empresas que entram com muito recurso para resolver uma crise, a crise passa, é claro que você tem que devolver o recurso, né? E aí as pessoas não se acostumam. As empresas, elas precisam ter lucro, né? Se eu tenho mais recurso do que output, eu perco meu lucro, eu tenho mais despesa, né? Então, a gente continua nessa pegada. Agora, o Danilo, do ponto de vista de carreira, né? O aprendizado que você teve, então, teve uma influência, né? Porque é o que você falou, todo momento aí você está falando a palavra Lean, né? Melhoria e tudo mais, né? Teve uma influência nessa jornada, né? Total influência, total. Legal. Assim, o que foi uma grande surpresa para mim, até então, só trabalhei na indústria, né? Antes de entrar na Bemol. Eu não tinha noção do quanto valor tinha esses conhecimentos. Quando você olha numa perspectiva de processo, operações, toda operação ela tem uma sequência, seja ela administrativa, seja um serviço, seja uma operação logística, uma operação fabril. Todas existem uma sequência, vai existir um cliente, vai existir um ritmo. Quando você olha nessa perspectiva, você consegue enxergar o gargalo e resolver um problema. Então, foi isso que eu aprendi com o Lean. Foi isso que eu aprendi dessa metodologia, dessa filosofia, né? Então, ela te ensina a pensar logicamente como é um processo de transformação. Você transforma dados em informação, é um trabalho administrativo. Você transforma em esforço num serviço, numa entrega, numa atividade, é também uma transformação, assim como você pega a matéria-prima e transforma em produto acabado. Sim. Legal, muito bom, Danilo. Danilo, assim, eu queria te pedir que você falasse, assim, sei lá, 2, 3 dicas para quem é profissional de logística que quer ser um profissional diferenciado. Pode ser uma daquelas ou 2 daquelas, ou alguma nova, alguma que você acha importante. Quais são as dicas que você daria para quem está nessa jornada, né, na operação ali, né, sofrendo, muitas vezes com baixa produtividade, às vezes não consegue fazer a equipe, né, reagir, porque às vezes a equipe não enxerga muito a direção. Que dicas você daria para o profissional, assim, para que ele possa, né, eventualmente galgar a carreira também, né, de crescimento? Uau, essa é uma pergunta bem complexa, porque existem níveis e níveis de profissionais. Você pode estar no início, pode estar no meio, pode estar numa fase mais madura. Mas eu diria o seguinte: você falou isso no início, eu gosto muito. Você não melhora nada que você não controla. Então, assim, independente da situação que você esteja, você tem que saber onde você está e onde você precisa chegar. Se você tem uma meta de produtividade, de entrega, de redução de custo, de transformação, seja lá qual for, existe um parâmetro de monitoramento. Saiba exatamente qual é a expectativa do seu cliente. O seu cliente, perdão, o seu cliente não é necessariamente quem está te comprando. Às vezes, existe a expectativa do dono da empresa, do teu gerente, do acionista. Saiba onde você está e qual é a expectativa dele. E aí sim você consegue ter uma estratégia. Como você vai chegar lá? Tem várias formas, né? Tem
tem uma metodologia de visualização de fluxo, pode usar o Lean, tem muita coisa, mas existem outros caminhos também. Existe uma engenharia logística que pega outros conceitos mais técnicos, existem outras metodologias que já estão relacionadas ao Agile. Então, assim, a metodologia ela se transforma para o que você precisa e não você se transforma para fazer essa metodologia. Tem muita gente que pega no livro, deixa eu ver como é que é um Kanban. Ah, tem aqui uma planilhinha. E fica tentando por meses e anos tentar implementar aquele Kanban do jeito que o livro estava dizendo. Uma coisa para vocês, Lean Manufacturing é uma filosofia, ela tem que se adaptar ao seu dia a dia, e não o contrário. Então, enquanto mais rápido você chegar a essa conclusão, customize a ferramenta, customize a metodologia e faça o seu sistema de produção enxuta. Faça a sua ferramenta, seu Kanban, o Kanban da empresa João e Maria. É isso. De acordo com a necessidade, né? Você vai usar a ferramenta de acordo com a necessidade, não o contrário. E, por favor, não esqueça das pessoas. É muito importante, sobretudo num momento pós-pandêmico, onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde, a população como um todo está muito mais preocupada com o bem-estar. Você tem que pensar também no bem-estar dessa pessoa para que ela seja produtiva, para que ela entregue. Né? Não tem como gerir sem empatia, não existe isso. Eu sou partidário de que a gente tem que gerir com empatia, sim. Não dá para... A gente ainda não está num momento de gerir robôs, né? Então, você tem que entender, tem que conversar. Isso faz parte do feedback. Se gerenciar uma pessoa, tem que saber, sim, pontos fortes e fracos delas e ajudar os pontos fracos e estimular os pontos fortes. Legal, muito bom, Danilo. Já anotei aqui essas duas dicas aí para mim que também servem, né? Tem uma equipe agora e realmente as pessoas são mais importantes. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Abraão, olha só. Como alcançar essas perguntas capciosas aí, ó. Como alcançar o equilíbrio entre ser um líder estratégico, mas que não se afaste tanto da operação? E aí é para você essa pergunta. Abraão, confiança. Não tem outra palavra. Você pode ser muito estratégico, mas você tem que gerar esse vínculo de confiança. Eu não estou falando da confiança do líder nos seus diretos, não. É dos diretos no líder. Né? Você só consegue ser estratégico se você sair da linha de frente. Mas você só sai da linha de frente se tiver muita confiança mútua. E a confiança se constrói. E a confiança não é só técnica, é uma confiança pessoal, às vezes. Eu não sei se essa é a melhor resposta, mas um pouco da minha experiência é essa. Você tem que estar tranquilo para se afastar. E, às vezes, eu que sou muito ansioso, tive muita dificuldade de largar o osso, né? Então, eu tive que, às vezes, confiar, porque eu sabia que podia confiar, mas, às vezes, eu tive que largar e dizer, vamos ver no que dá. E eu me surpreendi, muitas vezes me surpreendi. Tem que confiar, e aquilo que está naquelas dicas que eu falei, né? Prepará-los para isso, né, Danilo? Acho que é um grande desafio. Eu também estou passando por esse momento, acho que é um momento, para nós que somos ansiosos, eu também sou, é sempre complexo, né? Então, muito legal, complexo. Boa pergunta, Abraão. E assim, eu queria aproveitar também, Danilo, e já, né, te fazer um convite também. Eu lancei semana passada esse movimento, né, que é um movimento logística mais eficiente, e tem um propósito ambicioso, né, de transformar a logística em CDs no Brasil na mais eficiente do mundo. A gente levantou aqui que, do ponto de vista logístico, nós estamos em 72º lugar no mundo, olha só. Uau! Estamos muito longe do primeiro, assim, dos primeiros, né? Então, e o pessoal fala muito da infraestrutura do país, né? Mas é algo que eu gosto, assim, de falar o seguinte, independente do que o nosso governo faz, nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, eu acho que a minha contribuição vai ser trazer isso para as pessoas, né? Trazer conhecimento para que as pessoas possam ter um desempenho, né? A gente tentou fazer isso, né, através do livro e tal, mas isso não foi suficiente. Então, a gente quer fazer isso capacitando as pessoas, com lives como essa, assim, pessoal aqui, né, acho que
o conteúdo que você trouxe, né, que a gente traz muito bom, né, um conteúdo que muitas vezes você não vai encontrar na faculdade, você vai ter que realmente, né, buscar esse conhecimento. Então, a gente tem esse objetivo, a gente vai trazer aqui alguns profissionais que vão contribuir, né, com essa, através de entrevista. Nós também vamos apoiar os profissionais que querem liderar isso, né, para ter resultado. Então, a gente tem feito algumas iniciativas, eu não sei se eu te falei, nós lançamos um podcast, chama To Be Lean Cast, então as pessoas podem ouvir as nossas entrevistas, né? Já temos 2 entrevistas já para poder ouvir no carro, né? Eu, por exemplo, aproveitei a semana, fiz uma viagem de 5 horas e pude ouvir vários podcasts. Muito bacana, né? Hein? E o seu vai sair logo, viu? Daquela primeira entrevista. A gente está preparando aí, né? Então já tem da Stanley, já tem da Cassol. Então eu recomendo a você que está aqui participando que você realmente possa aproveitar esse conhecimento que é gratuito, né? As lives aqui a gente mudou o horário hoje por uma exceção aí que o Danilo está em Manaus, né? Para a gente poder, mas a gente deve fazer elas às 7 da noite. Temos artigos no site, temos publicações nas redes sociais, né? O livro Logística Lean sem Distribuição, né? Está disponível também. E logo vem um evento gratuito aí para ensinar um método para você que quer ter resultado, quer subir um pouco, né? E crescer nesse segmento, né? Então é importante que você participe, né, conosco dessa jornada, que a gente não faz nada sozinho, né? Fazemos com as pessoas. Se conecte nas nossas redes sociais, participe da live, né? A gente sabe que às vezes você não consegue participar de tudo, mas, né, se conecte, divulgue isso. A gente vai lançar logo um grupo dentro do LinkedIn também, né? Então, logo a gente vai poder compartilhar. E tem um comentário aqui, o que nos coloca, na sua opinião, nessa posição ruim? Liderança não capacitada ou falta de desenvolvimento digital com segmento de tendência? Nossa, 2 perguntas. Essa pergunta tá bem complexa, hein, Léo? Cristiano, boa pergunta, Cristiano. Na minha opinião, eu acho que a liderança, eu não gostaria de afirmar, né, que na verdade, assim, a gente tem pego, assim, trabalhado com profissionais com muitos anos de experiência, sabe, em logística e pessoas boas, né, que têm levado hoje a logística do Brasil, né, numa pegada não tão ruim assim, só que assim, eu acho que falta conhecimento, sabe? Quando eu fiz um primeiro projeto assim na logística, o líder que estava comigo já tinha 20 anos de experiência em logística, né? Só que ele não tinha conhecimento da melhoria contínua, né? Que é um processo que na indústria já é relativamente forte. Mesmo assim, a minha descoberta é que tem muita empresa que não pratica isso, mas tudo bem. Então, realmente, eu acho que falta capacitação mesmo. E a logística, gente, olha só, né? A gente está envolvido com logística há mais de 10 anos, é uma área muito carente, é uma área que foi terceirizada há um tempo atrás, né? Ainda é terceirizada, e é uma área que eu costumo dizer assim, por ela ter sido terceirizada há muito tempo atrás, não foi de uma maneira estruturada. Então, os profissionais não receberam conhecimento, né? Então, eu acho que sim, a falta de capacitação por isso que nós temos esse propósito, trazer o conhecimento, isso que fez a gente criar esse movimento, né? A gente não vai distinguir as pessoas, acho que todos têm direito de conhecer, né? Essa metodologia, e a gente está batalhando para que mais gente conheça. E a parte digital aí, o Danilo pode responder. Gente, assim, eu adoro digital, acho que temos que ir para lá, sim, temos que ter, mas antes tem que melhorar o processo. Então, eu vejo muita empresa praticando digital e aí digitaliza o desperdício, né? Só esse cuidado que eu acho que é importante, né, Danilo? Queria uma opinião sua também, Danilo, a respeito. Só fazer uma pequena observação, né, sobre essa primeira pergunta. Eu sou partidário com o Alexandre, eu acho que o Brasil como um todo, nas empresas mais tradicionais, eles seguiram o mesmo padrão de gestão por muitos anos, por décadas. E o que a gente vê, sobretudo nessa última década, é que a globalização, a digitalização no sentido de comunicação, quanto que a gente tem acesso à informação,
possibilita tão mais coisas, né? Ou seja, o Lean Manufacturing também não é novo, mas atrelar essa metodologia a um processo diferente da indústria já traz um grande ganho. Então, eu não diria que é algo passivo, precisa de uma iniciativa como essa que o Alexandre está apresentando, muito boa, uma capacitação, mas não no sentido de ensinar o que é logística, mas sim de mostrar uma perspectiva diferente que vai trazer resultados mais significativos e sustentáveis. Eu acho que o Lean tem esse poder. No que tange digitalização, isso é um bom ponto, né? Assim, é uma tendência mundial falar de digitalizar. Vamos digitalizar, vamos colocar tudo no aplicativo, vamos colocar tudo... Mas tem um grande passo antes disso, né? Primeiro, ter o dever de casa pronto. Ou seja, quando você domina os seus processos, você sabe exatamente onde uma automação, seja lá qual for, num aplicativo ou num outro tipo de automação, ela vai ajudar. Mas em segundo ponto, uma metodologia não, um conceito que eu gosto muito e tenho nos materiais que eu uso hoje, que é o Data Driven, ou seja, você toma decisão baseada em dados. E o que a digitalização pode ajudar mais nesse primeiro momento? A rápida consolidação desse dado. Na logística tem muita informação. Posição pallet, cliente, produto, tamanho, peso, enfim, é tanta dado, é tanta informação que você precisa de uma rápida consolidação de dados, uma priorização, uma estratificação para que você tome uma decisão. Legal. E eu acho que aí é o principal, ou o primeiro passo do que a digitalização pode ajudar. Sim, é uma tendência, eu concordo, mas tem um dever de casa, a gente tem que ter muito cuidado para não digitalizar por digitalizar. Não sair treinando as pessoas em Excel se elas sequer sabem abrir o computador, ou sair treinando as pessoas em dashboard se elas sequer sabem mexer em Excel. Acho que tem que respeitar essas etapas, porque, de novo, essa gestão ela ainda é retrógrada, ela ainda é antiga, ela ainda não está acostumada com essa virada que a nova geração tem, e a nova geração não tem a experiência que esses mesmos têm. Então, é uma questão de tempo. Então, eu sou partidário de que sim, é uma tendência, mas com parcimônia, com muito cuidado. Obrigado, Danilo, pela resposta. Obrigado, Cristiano, pela pergunta. Tem mais uma aqui, a Ana Beatriz, olha só. Como lidar com o atual conflito geracional dentro das empresas? O líder deve estar também preparado para lidar com jovens, adultos de meia idade e profissionais mais velhos, que nem sempre são seniors? Olha que pergunta legal, hein? E aí, Ale, você conhece muito mais essa distribuição do que eu, hein? Ninguém não, eu posso falar, eu acho que é legal. Eu costumo dizer o seguinte, bom, primeiro que a palavra conflito ela é redundante, né? Eu acho que ela tem dois significados, né? Um lado ruim e um lado bom, né? De compartilhar, né? Eu sempre vejo que as gerações mais novas e as mais velhas, elas têm visões diferentes e eu acho que as duas têm que trabalhar juntos, né? Tem muita empresa agora que está até com um estagiário mais de 50 anos, né? Existe não sei se vocês conhecem, existe um programa, inclusive, uma empresa, startup, que ela até contrata as pessoas mais velhas para um trabalho temporário numa startup nova, que não tem experiência, e isso agrega muito. Eu acho que essa diferença de geração, para mim, ela é importante, né? E o conflito, ele vai existir. O líder tem que saber lidar com isso, né? Saber lidar com o conflito é entender os dois pontos de vista e ajudar a chegar num consenso. Eu acho que isso, sim, ele tem que aprender a lidar com todos. Eu sou ainda da geração antiga, né? Meu filho já é da geração nova, minha filha também. Minha filha entrou numa empresa, né? Que, inclusive, que você trabalhou, né, Danilo, na Siemens, e ela entrou pelo propósito da empresa, né? Muito mais do que pelo que fazer. Então, isso é muito bonito. É uma coisa que os jovens têm hoje que a gente não tinha, né? Não sei você, Dani, mas eu entrei porque era a única empresa que estava ali. Para mim, não estava procurando propósito, estava procurando ajudar meus pais em casa, né? Então, é uma outra visão, né? Então, realmente, o líder, ele tem que estar preparado a lidar. E agora, gente, cada vez mais, vou ter uma péssima notícia, né? Bom que a Ana tocou nisso. A mão de obra está muito escassa, né? Os jovens não estão querendo mais fazer o trabalho braçal, de ir lá pegar uma caixa. Nossa, mas eu não...
eu tenho depoimentos, né? Semana eu tive num CD, o cara falou, Alexandre, tá difícil a mão de obra. A pessoa vem, faz entrevista, a gente prepara e aí ela no dia seguinte pede demissão, porque ela não se adapta àquela realidade, né? Então, eu acredito muito nesse papel do líder de fazer essas duas gerações conviverem, né? E poder trazer a experiência do tempo, que é o mais velho, e o novo trazer o novo, né? Eu estou me sentindo mais jovem, porque agora eu estou fazendo live, né? Eu brinco com meu filho, eu falo assim, nossa, eu estou me sentindo um youtuber, né? E eu apanhei muito, fui mexer aqui no computador, né? Teve várias lives que travou, caiu, não apareceu o que eu queria. Então, a gente convive, né, com essa inovação, né? Eu e o Danilo somos uma geração, né? Como ele falou, e eu compartilho de você, Danilo, a gente nunca está satisfeito, né, gente? Esses livros aqui atrás não é fake, não. São livros que eu li, continuo lendo, acho que ainda não sei nada ainda, né? Essa é a minha percepção. Eu acho que tenho muito a aprender ainda e olha só, já vivi um século, né? Acho que eu tenho algo para compartilhar, né? Um século e pouquinho, quer dizer, meio século, né? Já vi meio século. Meio, não século. Para um século, você está bem para um século. Também, né? Não, mas já passamos dos 50, né? Então, realmente, assim, a gente traz muita experiência, mas a gente tem muito a aprender. A gente tem visto coisas assim. Eu tenho ido em vários CDs, né? Muito mais automatizados, né? E mesmo esses CDs têm possibilidade de melhoria, sabe? A gente tem visto isso sim. Realmente, boa pergunta. Essa pergunta foi top. Para a gente encerrar, né? Encerrar bem. Hoje batemos o recorde, não era para terminar os 45, estamos. Você ia falar, Danilo? Bom, né? Papo bom, não, bom. Fechou com chave de ouro a pergunta, né? Pergunta, fechou mesmo. Muito obrigado, viu, Ana? E, gente, então, muito obrigado por sua presença, né? Você que está aí com a gente, quem está vendo, né? Não esqueçam de entrar nas redes sociais, nós temos, né, Instagram, temos LinkedIn, né, Facebook, né? Procure estar sempre conectado com a gente, YouTube também. Então, o que ela escreveu aqui? Você entende isso? Ela colocou 2 foguetes. Eu estou vendo no YouTube, são 2 foguetinhos. Aí veio 2 foguetes. Veio o código-fonte. Olha aí, você tem que saber ler código de fonte, olha aí. Esse texto todo significa 2 foguetes. 2 foguetes, legal. Top, né? Aí, valeu, Abraão. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.